Boa noite a todos. Esta atividade começa a ser gravada a partir de agora para registro junto à grande loja de jurisdição da língua portuguesa, AMOR. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você concorda com a cessão de seus direitos de voz e imagem. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você também concorda automaticamente com a íntegra do que dispõe a Lei Geral de Dados do Governo Federal. Sejam bem-vindos. A abordagem utilizada nessa palestra é referente ao estudo, à pesquisa e às experiências vivenciadas pelo palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz AMOR. Declaração da missão da Ordem Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosae Crucis é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Logo após a palestra, nós vamos fazer um fórum. Então, só algumas instruções que a gente costuma passar para que o nosso fórum seja produtivo. As perguntas e comentários poderão ser feitas ao final, e nós pedimos no máximo 3 minutos cada pessoa. As perguntas deverão ser objetivas e relacionadas ao tema abordado, e educação e bom senso em primeiro lugar, sempre. Essa palestra é uma parceria entre as lojas Rosa Cruz, Distrito Federal e Belém, nesse ano Rosa Cruz 3374. A nossa palestra de hoje será proferida pelo Frater Carlos Gomes Filho, e o título dela é Cabala Hermética, Fundamentos e Aplicação. Essa palestra vai fazer uma abordagem dos fundamentos filosóficos místicos do hermetismo na Cabala. É o estudo da árvore da vida, teoria e prática, a partir das confluências dessas duas grandes escolas do misticismo. O professor Carlos Gomes Filho é professor de filosofia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ele é orador da AMORC e da TOM, da tradicional ordem martinista, escritor, e entre os livros lançados tem a Cabala Hermética, que terá uma nova edição lançada pela AMORC, e a Matrix Cabalística. Eu gostaria só eu queria desejar a todos que sejam as boas-vindas, dar a todos as boas-vindas. E, Frater Laureci, por favor, é o mestre da loja Belém, dê as boas-vindas a todos também aqui, e a gente já passa a palavra para o Frater Carlos. A todos, agradecemos a presença de todos os presentes e a oportunidade também de estar fazendo parceria com a loja do Distrito Federal. Obrigado, senhora. Paz profunda. Paz profunda. Frater Carlos. Boa noite, todo mundo me escuta bem? Perfeitamente. Tá bom? Então, boa noite, fratres e sorores. É uma honra para mim estar novamente aqui, participando de um encontro, tratando de um tema que eu amo tanto e que passo minha vida toda estudando, que é Cabala, Hermetismo, Rosacrucianismo e Martinismo. Ainda estou tendo a felicidade de estar aqui na presença do meu amigo Antônio Della Maria, aqui do Recife, que essa pandemia, infelizmente, faz a gente não se encontrar pessoalmente, e de um grande amigo da infância e adolescência, Gustavo Og, que está em Maceió. Um abraço, meu irmão, Ricardinho, que escreveu até um livro muito importante aqui para a nossa geração, quando a gente começou a lançar livro aqui, que era o 3º tomo. A gente tinha uma editora aqui e a gente fez a publicação desse livro dele, que tem um elemento místico, que era já essa introdução dele no mundo místico. Essa palestra, como ela vai tratar desse livrozinho aqui, que é a Cabala Hermética, que foi um livro que eu lancei há muito tempo atrás, fiz algumas revisões e que o Frater Paulo Dutra apresentou a grande loja e Hélio comprou a ideia de lançar esse livro pela Biblioteca Rosa Cruz.
Ele era para ter saído nesse primeiro semestre, não saiu por uma questão de falta de papel mesmo, que está tendo, eu creio que no Brasil todo, e as editoras estão com um pouco de problema quanto a isso. Mas logo eu espero que esse livro seja lançado para que seja de fácil acesso, né? Porque as 2 edições que a gente lançou aqui no Recife foi impressionante como sumiram rapidamente, e eu já até procurei para eu mesmo comprar para algumas pessoas na estante virtual e etc. A turma não quer vender. Tipo outro livro que eu vou apresentar, que é o Tarô Cabalístico, que hoje ele tem em PDF, é um livro que vai nos ajudar muito a entender algumas coisas, mas que na estante virtual ele varia de preço de 250 a 500 reais. Eu acho que essas palestras que a gente faz e que mostra o tarô cabalístico está dando certo, porque está valorizando muito o produto. O que é falar sobre cabala hermética? Primeiro, explicar um pouco essa tradição que é tão cara a Rosa Cruz e os martinistas, que é a tradição cabalística, o que é essa dimensão da construção histórica da cabala e de seus conceitos, explicar o que é o hermetismo em linhas gerais, ou seja, para explicar a cabala, a gente vai se valer de um livro que é do século I, e que, como o rabino Gerson Scholem, na sua magistral obra chamada Cabala, ele explicou, ela surge no momento de grande efervescência do mundo antigo, no século I, a partir de escolas que misturavam uma tradição neoplatônica e estoica e neopitagórica. Isso é importante a gente entender, porque essa visão de Scholem permite a gente entender a Cabala para além do hebraico. Permite a gente entender a Cabala conceitualmente, não através de um dogma, como se uma palavra, seja em hebraico, em grego, etc., traduzisse ao único sentido daquele conceito que as Sefirot e na relação com os seus caminhos, elas querem nos dizer. E a tradição hermética, que é uma tradição que vem das escolas de mistério do Egito Antigo e entra na Grécia via Pitágoras de Samos, e que Platão recompõe isso numa obra famosa, que eu vou explicar um pouco, que é fundamental para a gente entender alguns conceitos da Cabala, que é a República, dá uma compreensão do que é o ser humano, do que é o mundo, e principalmente do que é a nossa mente. Quando o Caibalion vai dizer que o primeiro princípio é o princípio do mentalismo, que tudo é mental, é a mesma coisa que a Cabala dizer que tudo é Keter. E depois a gente vai entender como isso é possível de ser compreendido, que essa é a tese da minha obra. E como de Keter a Malkut, ou seja, como do mentalismo à vibração, existe uma correlação que a Cabala chama dos mundos cabalísticos, que a gente vai ver porque o Sefer Tzirah é tão importante nessa estrutura, mas também entender que de Keter a Malkut seria, em certo sentido, platônico hermético do mentalismo à vibração. Ou seja, na ideia de Platão, da ideia para as imagens ou para o mundo dos objetos sensíveis. Então, depois que a gente fizer essa relação da Cabala com o hermetismo, eu vou apresentar para vocês 3 experimentos que são usados na Cabala e no hermetismo, mas que também são usados dentro da Ordem Rosa Cruz, que é uma prática bem simples da gente materializar um pequeno objeto, evidentemente que não vai ser agora, só quem tiver um poder de energia de concentração muito grande, mas que toda vez que eu faço essas palestras, depois de pouco tempo, o resultado é impressionante, como as pessoas conseguem manifestar nas suas existências algum objeto que elas visualizaram. Mas mais importante, no hermetismo, a relação do princípio do mentalismo está atrelada a uma prática hermética que é muito própria também da tradição Rosa Cruz, que é a transmutação mental. Ou, em termos martinistas, como é que entramos numa vibração, que a tradição chama de eixo, aí é até complicado, não vou tratar disso aqui, mas o que é que significa essa palavra e como é que ela quer representar uma ideia de unidade, que na tradição mística, já que Saint Martin bebendo em Jacob Boehme trata de uma tradição mística medieval, que é um pensador de 1260 chamado Mestre Eckhart.
que é atingir uma coisa que eu acho que é um objetivo também de todo místico, que é a paz profunda, ou, em outros termos, a serenidade. Serenidade consigo mesmo, com o outro, com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro, com as suas mágoas, com os seus traumas, com os seus recalques, com suas sublimações, com questões arraigadas na nossa mente que precisam ser desveladas para termos acesso a nós mesmos e podermos realmente entrar em contato com aquilo que algumas tradições chamam de o santo anjo da guarda, mas que eu acho que a Ordem Rosa Cruz ela tem um nome muito bonito para isso, que é o mestre interior. E como é que a gente realiza um processo mágico, bruxo, ou hermético, ou cabalístico, ou queira lá você chamar como, para realizar esse processo? Eu vou trazer depois para vocês essa carta aqui, que é a carta do eremita, porque na cabala hermética existe uma relação do tarô com a cabala. Isso, Eliphas Levi já mostra a tradição, né, de Taylor, que já vem essa relação do tarô com a cabala. E esse livro de Robert Wang, que é um acadêmico dos Estados Unidos, o tarô cabalístico, ele mostra que a tradição da aurora dourada, de MacGregor Matters, da OTO, de Aleister Crowley, as próprias relações de outras escolas de mistério, inclusive em textos, de certa forma, velados do rosacrucianismo, pode estabelecer uma relação entre cabala, tarô e hermetismo. Evidentemente que muitas vezes eu escuto, né, porque minha formação toda da minha vida, desde os meus 10 anos, já estou com 50 anos, então são 40 anos estudando filosofia, e quando eu me deparei com o grau Rosa Cruz só de filósofos, eu disse, aqui eu estou em casa, aqui realmente eu sei que eu estou no caminho certo. E mais impressionante, durante esses 50 anos, estudando Heidegger, Kant, Marx, Foucault, Leila Gonzalez, Franz Fanon, quem você possa imaginar de filosofia, a Ordem Rosa Cruz, ela tem uma estrutura tão original de pensamento e de prática que ela realmente se distingue de qualquer tipo de, que eu pelo menos conheça, de modo de se realizar com tanta serenidade, com tanta paciência e sem perigos. Isso é o que eu acho fundamental dentro da tradição Rosa Cruz, que quando se alinha ao martinismo, traz um elemento de uma moralidade e de uma praticidade que é bom para algumas pessoas e para outras não. E cada um pode se alimentar das estruturas que sejam fundamentais. Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo assim, mas esse frater ele fala muito de filosofia, isso não tem nada a ver com o rosacrucianismo. É importante a gente entender que o rosacrucianismo ele não nasceu pronto, ele foi se construindo. E essa construção são contribuições de homens e mulheres, de fratres e sorores, durante toda a história, desde o Egito Antigo até chegar em Harvey Spencer Lewis, e até chegar nos novos manifestos, através de compreensão da realidade e das demandas da realidade. Então, por exemplo, a questão da ecologia começa a entrar na tradição Rosa Cruz como uma coisa que também tem que ser pensada. Então, na verdade, não é remodelar a tradição, mas muitas vezes mostrar caminhos de interpretação diferentes para essa tradição. Então, vamos lá. Inicialmente, a Cabala, eu sempre falo isso nas minhas palestras, e depois que eu li, apresentado, né, pelo meu grande amigo, saudoso, frater Reginaldo Leite, que eu sempre gosto de fazer uma menção a esse meu grande amigo, que eu dizia que era possível compreender a Cabala sem hebraico, a partir de uma compreensão que eu tinha lendo outros filósofos, como o próprio MacGregor Matters, o Aleister Crowley e o Israel Regardie, que eu citei aqui, a Dion Fortune, e eu achava que era possível entender a Cabala e usar a Cabala sem precisar aprender fundamentalmente, ter um hebraico 100%. E ele discordava de mim, porque ele estudava muito hebraico, até que ele me presenteou com um livro, desse grande rabino do século XX, chamado Gerson Scholem, que é o livro A Cabala, é o 9º volume da enciclopédia judaica, em que ele disse, Carlinhos, eu li esse livro e realmente ele prova por A mais B que essa tradição ela não é tipo um Merkabah assim, revelado do nada, mas são pessoas que meditaram muito, leram muito a tradição grega, conheceram esse bojo de conhecimento que está acontecendo ali nas Alexandrias, mas principalmente na Alexandria do Egito, e nessa confluência de saberes, a partir de um grande pensador chamado Filon de Alexandria,
surge um novo tipo de conhecimento, que é pegar o platonismo, algumas coisas de Aristóteles, mas principalmente o neoplatonismo místico, a dimensão estoica e o neopitagorismo, e Cabala tem muito da questão dos números, então da compreensão conceitual filosófica do número, aplicar isso dentro da tradição grega com uma linguagem, uma roupagem judaica. E aí é interessante que quando a gente lê a história da Cabala, ela não começa como algo acabado, porque se você pegar Lúria, se você pegar até os cabalistas mais contemporâneos, ou com alguém que não é da tradição judaica, mas da tradição mais ocidental, como Atanásio Kircher, quando Kircher escreve o Aedos Egípticos e coloca pela primeira vez esse desenhozinho aqui, da árvore da vida, isso era uma coisa que não era permitido na tradição judaica desenhar. E interessante que entre os gregos, no livro de Platão, que eu vou citar para vocês logo em seguida, também não tem um desenho de como é que Platão pensava a realidade do mundo. Mas como Platão pensa aquela realidade, dentro da tradição cabalística, é a mesma coisa que os 4 mundos da Cabala: Atzilut, Briá, Yetzirah e Asiá. Ou seja, como é que a gente tem um mundo arquétipo, um mundo das ideias, como é que a gente tem um mundo criativo, onde das ideias as coisas começam a se formar, como é que tem Yetzirah, onde as coisas da ideia formada, ela ganha materialidade, e como é que a gente tem um mundo ativo, onde essas ideias concretizadas, realizadas, a gente pode se relacionar com elas e ser ativos, transformando isso e fazendo um percurso que Platão mostra muito bem, que é como dessa ideia, dessa concepção das ideias, se chega ao concreto e como é que do concreto volta às ideias. É isso que, para quem é martinista e conhece muito bem a obra de Jacob Boehme, que tem no livro da Amorque esse gigantesco final aqui, onde, ao tratar do Tinctor, ele vai falando de 7 esferas para a realização daquilo que depois Saint-Martin, dos Erros da Verdade, vai dizer, existe um processo de realização dessa unidade que vai de um número até outro número. Ou seja, é como se esses mestres estivessem dizendo que a gente pudesse caminhar por esse desenho da árvore da vida, entendendo a nossa mente. Uma das teses que eu tenho no meu livro, A Cabala Hermética, é que a Cabala, na verdade, ela traduz perfeitamente à exaustão o princípio do mentalismo. E que toda a tradição hermética tenta explicar todo esse princípio do mentalismo através também de uma dimensão filosófica, antropológica, histórica, mas, antes de tudo, de uma existência que transcende a si mesmo a partir de si mesmo, mas numa relação com o outro, com o mundo. Aquilo que Hegel, no parágrafo 186, explica na fenomenologia do espírito. Eu só sou o que eu sou por causa do outro, e o outro só é o que é por causa de mim. Então, estamos dentro de uma relação dialógica. Na tradição grega, para explicar essa relação, os gregos eles tinham 3 tipos básicos de conhecimento, que em grego a palavra é episteme. Eles queriam ter conhecimento sobre ethos, sobre o comportamento na polis, na cidade. Eles queriam ter conhecimento, episteme, sobre a physis, que era a natureza, ou os elementos, ou a essência das coisas. E eles queriam ter conhecimento sobre a nossa mente, que era o nosso entendimento. Os gregos usavam como o nome logos. Então, eles tinham episteme etike, que é episteme da ética, de como eu me comporto na vida, para alcançar aquilo que Aristóteles disse que era o objetivo de todos nós, que é alcançar a felicidade. A episteme physique, que é a episteme sobre a realidade, sobre a essência de todas as coisas, e a episteme logique, a episteme da minha mente. Essa trindade de episteme, de conhecimentos, os gregos atrelavam isso como uma forma de eu compreender o que me cerca, compreender a mim mesmo, compreender o outro, compreender minha ação moral e política dentro da cidade, para alcançar um aspecto de realização pessoal e coletiva. Porque a paz profunda Rosa Cruz, e ultimamente pensando muito sobre a serenidade, e pelos últimos manifestos da Rosa Cruz, eu pelo menos comecei a compreender que a paz profunda não é
meramente individual, ela é essencialmente coletiva. Porque como é que eu posso estar em paz profunda se uma pessoa que eu amo profundamente está no sofrimento contínuo? Por mais que eu entenda esse sofrimento, eu tenho que agir de uma certa forma para que essa minha paz profunda ela possa se expandir. Então, existe uma paz profunda local, de uma topologia local, que é o indivíduo, o sujeito ou o agente, e a coletividade que atinge realmente esse marco dessa grande utopia Rosa Cruz, ou dessa grande utopia martinista, que é a paz profunda geral ou a unidade de pensamento. Platão, lendo toda a tradição, ele percebeu que nós, seres humanos, lidamos com a realidade em esferas diferentes, que são a mesma esfera, mas que elas são traduzidas por momentos diferentes dentro da minha episteme logique, dentro do meu logos, dentro do meu entendimento. Como é isso, Platão? Eu acho que todos conhecem aquele famoso mito da caverna, né, que as pessoas estão agrilhoadas dentro da caverna, que aquilo ali é o livro 7 da República. Mas eu só entendo o livro 7 da República se eu ler o livro 6, que Platão vai responder a seguinte questão: o que é o real? E aí a compreensão de Platão é que, evidentemente, que quando eu olho para um copo, ele é real. Eu posso beber água. Mas, ao mesmo tempo, eu posso fechar meus olhos e criar uma imagem, uma sombra na minha mente desse copo. É interessante que essa sombra não está no mundo concreto como uma coisa concreta, ela está só na minha mente. É a mesma forma dos sonhos, da criação artística, etc. Então, existe uma relação entre essa dimensão da coisa concreta e minha mente, o meu logos, que olha para essa coisa concreta e entende o que ela é, mas só entende como uma coisa que apareceu. Porque Platão vai dizer, se eu mostrar qualquer objeto, que qualquer pessoa aqui não conhecer o que é esse objeto, chegar numa cultura que nunca viu um livro, e eu dizer, ó, o que é isso aqui? Eles vão saber que é um objeto concreto. Eles podem até fechar os olhos e visualizar esse objeto concreto. Mas, entretanto, eles não vão conseguir compreender, ou seja, ter episteme, ter conhecimento sobre isso. Então, Platão vai dizer, essa esfera do objeto que aparece na minha frente, e a esfera da minha mente olhando para isso, é a esfera do mundo sensível. Aquilo que chega até mim por minha sensibilidade, que eu posso ver, que eu posso ouvir, sentir o odor, sentir o sabor e tocar. Mas Platão vai dizer, tem uma coisa, ou tem diversas coisas, ou diversas existências, ou diversas ideias que extrapolam isso, que é a ideia, a nossa concepção das entidades matemáticas, do qual a mais importante são os números. Os números não estão andando por aí como triângulo, cosseno, função, limite, nada disso está andando por aí. É como nossa mente, a partir da realidade, ela desdobra a realidade a partir das suas relações, porque o que é igual e diferente, mesmo que estejam nas coisas, eu também só posso captar isso porque, antes de tudo, o que estão, essas estruturas estão a priori, antes de tudo, no meu entendimento. Mas é importante fazer uma ressalva. Meu entendimento ele não se desenvolve sem contato com essas coisas. Apesar de que tem uma estrutura ontológica existencial, ou seja, uma estrutura a priori na minha mente, ela só desabrocha quando ela entra em contato com esses objetos sensíveis. E aí é por isso que eu posso pensar as coisas como números. Um copo, 2 copos, imaginar o limite do copo, imaginar que ele tem um tempo de duração, imaginar que ele se movimenta, imaginar que ele ele pode ser decomposto, imaginar que ele vibra, imaginar que ele tem um ritmo no modo como ele existe, mas tudo isso só é possível por quê? Porque tudo isso só pode ser porque existe essencialmente na minha mente. Não que não exista ou fora. Eu já vi muitos hermetistas acharem que isso aqui tudo é uma grande ilusão e vai meter a cabeça numa porta achando que vai passar pela porta. Não, vai quebrar a cabeça. Porque isso está dentro de uma estrutura bem mais complexa, que é essa estrutura da nossa realidade sensível com a realidade inteligível. Mas Platão vai dizer, mesmo que eu veja uma cadeira e um copo, a primeira coisa que me faz perceber o que é essa coisa em si, a sua essência,
não é só o fato dela ser um objeto. Porque se eu colocar para vocês aqui um banco de praça, um tamborete, uma cadeira e um puff, apesar de que elas possam servir para sentar, o que vai objeto sensível desse é a ideia que eu tenho daquela coisa. Primeira coisa, a forma. Como assim a forma? É como se eu pensasse, vá pintar para quem é poeta, para quem é pintor, para quem é artista, para quem é músico, quem faz balé, etc. Vai exprimir o luto, vai exprimir a alegria, vai exprimir a saudade, vai exprimir a fortuna. Então eu tenho uma ideia do que são essas coisas. E como elas são uma unidade, eu dizer que é um luto ou uma saudade ou uma alegria não dá conta de entender essas coisas. Então eu só estou na plena esfera da forma sem entender o conceito. Então quando eu vejo a forma de cadeira, só quando eu tenho a ideia do que é cadeira é que eu posso compreender a realidade. Nesse sentido, aquilo que é real aí pensando em termos cabalísticos, a essência do mundo arquétipico, Absolute, ou seja, todas as ideias de todas as coisas reunidas numa grande esfera, Keter, que se manifesta a partir dessa grande unidade numa estrutura que é o mundo criativo, Briar, e que quando se compõe essa ideia da mente, ela tem que se expressar, e ela se expressa através de uma forma, ou seja, a forma que em grego se chama eidos, que dá a ideia da palavra ideia, eidos e ideia tem a mesma estrutura semântica e a mesma estrutura de organização de conceito, ou seja, a forma e a ideia, elas se manifestam de forma concreta, e aí sim eu vou ter a Ziá, que é o mundo ativo. Por que Yetzirah é tão importante? Porque Yetzirah, e é por isso que tem um livro, Sefer Yetzirah, ele explica as coisas concretas, os livros, as coisas que nos cercam, a mim mesmo, o meu corpo, a realidade, a casa, etc., numa relação entre minha mente e essa grande ideia. Novamente, né, isso eu sempre repito para se tornar bem claro como é que a gente pode construir uma árvore da vida, esse desenhozinho aqui, como é que eu tenho a passagem de Keter, Rokhma e Binah, como é que se constrói um plano ideal, e como é que esse plano ideal ele cai passando por Resed, Geburah e Tiferé, ou seja, formando a estrela de Davi, como é que isso se manifesta, como é que eu vou ter elementos que vão compor essa compreensão dessa realidade e vou efetivar isso aí. Eu vou dar dois exemplos. O exemplo que eu sempre mais uso nas minhas palestras é o exemplo de uma escultura. Mas eu vou trazer aqui no meu livro da Cabala Hermética uma relação, que é bem simples, que depois eu vou explicar para vocês, chamando Keter de êxtase, e assim segue: influência, fascínio, observar, deslumbre, contemplar, apego, dominação, ilusão e alienação. Ou seja, como as ideias na nossa mente, elas saem de um êxtase e terminam nos alienando e nos deixando apegados a uma realidade, mas como ensina Jacob Boehme, na sua Aurora Nascente, como é que eu saio dessa alienação até voltar à unidade, até voltar a Keter? Por isso que Boehme, diferentemente de todos os cabalistas que eu conheço, que quase todos começam a explicar de Keter até Malkut, ele é o primeiro a falar dessa força adstringente que nos coloca aqui, nos deixa preso aqui, diante de exódia, nós mesmos, na nossa ilusão. Como é que nós podemos compor, através de um elemento que ele chama de fogo, que é a vontade, como é que eu posso compor uma construção mental para me desvencilhar dessas ilusões que eu mesmo crio, que o mundo mesmo cria, que minha cultura cria, e atingir uma revelatio, atingir uma revelação, ou seja, uma compreensão sobre a realidade. Vamos partir de cima para baixo e depois a gente tenta fazer de baixo para cima. O exemplo que eu dou imagine que você é um escultor ou uma escultora e você está no seu ateliê e você quer fazer uma escultura. Então, na verdade, nesse primeiro espaço absolute,
nesse mundo arquétipo, eu tenho na minha mente, eu tenho uma bola, uma esfera, que está todas as ideias de esculturas. Então, na verdade, a pergunta é, quantas esculturas cabem nessa esfera? Todas possíveis, infinitas. Então, esse um é, em essência, infinito, porque nesse um cabe absolutamente tudo, mas não deixa de ser só um. Ele é unidade. O que transcende essa unidade, que Platão vai chamar de arqué, e que a tradição cabalística chamou de Ein Sof Aum. Ou seja, algo que permite a organização, a estruturação até mesmo dessa esfera. E que Platão é interessante, na carta 7, ele vai dizer, nunca vou tratar sobre arqué, porque isso não tem como eu tratar sobre aquilo que está fundamentando, até mesmo o que fundamenta o meu pensamento. Eu só sei que tem algo que é o fundamento de tudo, mas isso não vai me interessar. Eu me lembro muito que a Soronaí aqui na tradição da ordem martinista, ela sempre dizia, né? Algumas pessoas, mas como é que eu alcanço? Como é que eu alcanço mentalmente? Qual é o ritual que eu alcanço? O Ein Sof. Ela disse, meu filho, você ainda nem saiu de Exódio, você já quer ir para o Ein Sof, tem um processo ainda muito longo. A gente primeiro tem que se reconhecer, para não criar uma coisa que é muito fantasiosa dentro das comunidades místicas, que eu já vi até um livro que eu achei a coisa mais estranha do mundo, se transforma em Buda, em Jesus em poucos meses. É uma coisa inacreditável imaginar que isso não é um processo tão complexo. E ainda bem que é um processo complexo, porque a gente devota a nossa vida a nós mesmos. Se fosse um processo muito simples, talvez estivéssemos vivendo um tédio absoluto. Mas voltando, eu tenho aqui toda a esfera da minha ideia de escultura. Se eu ficar só pensando em escultura, absolutamente nada se manifesta. Eu só estou na esfera arquétipica. Eu ainda não fui para a esfera criativa. Eu estou só em absolute, não saí de Briar. Eu estou primeiro explicando esses 4 mundos para a gente entender as relações com cada esfera cabalística. Se eu só estou em Keter, de repente, como eu ao mesmo tempo estou no mundo, como dizem os cabalistas, Keter e Malkuth se dão ao mesmo tempo, então evidentemente que eu só posso ter a ideia de escultura porque eu já estou no mundo. Então Malkuth, o 10, a pluralidade, o que é múltiplo. E por que é múltiplo? Porque eu vou ter o mundo das cadeiras, o mundo da minha vida particular, vou ter o mundo da vida das outras pessoas, eu vou ter o mundo político, eu vou ter o mundo da diversão, o mundo das artes, eu vou ter escrivania, caneta, etc. Eu vou ter uma multiplicidade ad infinito de coisas. Então, Keter e Malkuth, essa coluna vertebral central da Cabala, ou seja, essa relação entre o de cima e o de baixo e o de baixo e o de cima, é por isso que o hermetismo vai dizer que o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como está em cima. O que o hermetismo está dizendo é Keter, Malkuth, Malkuth é Keter. Só muda a linguagem. E é interessante que isso parece estranho, comparar Cabala com hermetismo, mas quem é martinista, quando se torna o filósofo desconhecido, quando finalmente começa a compreender um pouco o que é aquela tradição, que já vinha até desde Blavatsky, na verdade, né? Mas que já aparecem anteriormente em Bohêmia, que Saint Martin e a posteriori Papi realizam, é tentar entender todas essas vozes da tradição, o que é que está muito por baixo, qual é o arqué, qual é o fundamento de todas essas vozes. Aí, voltando, pensei em escultura. Se eu ficar só pensando em escultura, eu que estou aqui no meu ateliê, que já é 10, que já é Malkuth, que já tem um bloco de granito, de mármore, seja lá como você quiser, de pedra-sabão, com o que você quiser, na sua frente, que já é Malkuth, eu preciso passar por um processo para dar sentido a isso. Então, como é que eu faço para dar processo a esse sentido? A primeira coisa é retirar desse um aquela multiplicidade que eu quero. Eu vou tirar o rosto de Harvey Spencer Lewis. Eu quero fazer a escultura de Harvey Spencer Lewis. Então, na verdade, quando eu estou aqui no 1 e eu retiro Harvey Spencer Lewis, na mesma hora ele se manifesta no ternário. E quando ele se manifesta no ternário, evidentemente que eu posso olhar pelo olho da mente, agora pela base dessa manifestação arquétipica, que é uma ideia. Eu só tenho uma ideia de Harvey Spencer Lewis. Não realizei absolutamente nada. Só realizei a retirada. Está aqui na minha mente. Então eu preciso passar para o segundo ponto. Sair do mundo de absoluto. Eu quero ir agora para o mundo de Briar.
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, evidentemente, é começar a trabalhar se valendo, antes de tudo, de uma técnica. Por isso que o Rosacrucianismo fala tanto sobre a técnica do mestre, como é que a gente constrói isso aí, como isso é importante. Eu sempre friso isso, eu acho que eu vou morrer na Rosa Cruz dizendo que um dos livros mais importantes que eu acho da nossa tradição é o Envenenamento Mental, do mestre Harvey Spencer Lewis, porque a gente termina acreditando que não tem essa técnica, e não tem esse conhecimento, e não consegue realizar isso, e termina ficando atravancado. Mas é usar a minha vontade. E quem é que representa isso na Cabala? Resed. Resed, ela vai ser aquele momento em que eu pego o cinzel, que eu pego o martelo e começo a bater na pedra. Para quem é maçom, evidentemente, que já está aí a transformação da pedra, né, da pedra filosofal, que na verdade somos nós mesmos, é isso que a gente tem que se transformar, na minha compreensão. Então eu começo a usar uma paixão, que pode ser traduzido como misericórdia, que eu fico tão envolvido no processo que eu me deixo levar, mas aí eu preciso de outra coisa. Não sei se vocês percebem que eu estou sempre indo, eu não, né? Na verdade a Cabala e o Hermetismo está sempre indo de um ponto ao outro, ou seja, de um ritmo ao outro, de uma polaridade à outra, através de uma grande vibração que faz com que as coisas se manifestem. Então, nessa grande manifestação, e eu espero estar me tornando claro que eu estou sempre falando em termos cabalísticos e em termos herméticos, para mostrar como as duas coisas elas se encaixam. Espero que isso esteja claro. Depois, se for necessário, no fórum a gente debater um pouco mais sobre isso, por gentileza, sinta à vontade, porque eu já estudei isso há tanto e eu estou tão envolvido com isso que talvez eu acho que parece óbvio quando pode não ser, mas é importante que essa ideia fique clara. Então, eu tenho primeiro escultor e Malkuth, Keter e Malkuth, ou seja, Atzilut e Asiá, e eu tenho essa passagem do 1 para o 2, que se transforma em 3 e que eu vejo na mente aquilo que eu quero construir, está aqui na minha mente. A figura de Harvey Spencer Lewis. E aí, pela minha vontade, eu começo a trabalhar na pedra. Mas só que a misericórdia em si, ela não dá conta dessa formação. Então, eu vou precisar de outro elemento, que é Geburah, que significa disciplina. Uma coisa que eu acho que todo Rosa Cruz e todo martinista, ele aprende ou pelo amor ou pela dor, que é preciso ter muita disciplina. E para quem é martinista, né, quando faz... E muitas vezes fica todo mundo falando, aí chega sempre um frater, uma sora, um irmão, uma irmã, que quer ir para o momento e diz, está na hora da gente fazer silêncio. Porque é isso que a tradição martinista nos ensina, porque pelo silêncio eu começo a perceber arestas dessa minha tecnicidade, que é Geburah. Mas imagina, o que é que significa Geburah? Traduzindo de forma bem simples. Eu começo a bater na pedra, agora já usando uma técnica para ela se transformar no nariz, no olho, etc. Então, eu começo a criar a figura de Harvey Spencer Lewis. Eu tinha o 0, saí, e quando eu começo a dar forma, e essa forma, ela aparece, ela se inverte. E quando ela se inverte e ela vira uma pedra que tem a forma de Harvey Spencer Lewis, alguém que chega, um discípulo meu, ou alguém que chega para visitar meu ateliê, olha aquela pedra que já está no mundo criativo, na sua forma primordial, ainda inicial, mas a pessoa diz, isso é muito bonito. Se a técnica for ruim, vai dizer, isso é muito feio. Mas se for muito bonito, qual é a palavra que a Cabala usa para dizer que é o sol, o centro da árvore da vida, essa realização intermediária desse sol interno em nós mesmos, que a tradição, aí já é a tradição alquímica, chama de splendor solis, esse sol do esplendor que nós revelamos através de um trabalho alquímico, hermético, cabalístico, Rosa Cruz, martinista, chame como você quiser. Então, dentro dessa realização, Tiferé aparece. Então, Tiferé é isso aqui para isso aqui. Nessa realização, nesse salto de um para o outro, eu preciso agora usar um elemento que vai estar em Yetzirah, que é também ligado a Asiá, ou seja, como é que Netzach, Yesod, Hod e Malkuth vão dar a ideia. Malkuth já apareceu porque ele vai ser o tipo de pedra que eu uso. Mas eu preciso da emoção. E é interessante que quando eu penso, né, na esfera da emoção,
eu estou atrelado também à minha vontade. A vontade que apareceu lá em cima, para tirar o 1, ele se realiza logo embaixo no 7, Netzach. O símbolo de Netzach é fogo. E fogo é, na tradição hermética e alquímica, também um símbolo da vontade. E aí eu tenho que lidar com minhas emoções para saber, esse Harvey Spencer Lewis, ele está sereno? Ele está preocupado? Ele está indiferente? Ele está meditando? Então, eu vou usar a esfera de Rhodes, que é a esfera das emoções, que é a tradição hermética e também algumas tradições cabalísticas dentro da própria cabala, dizem que Rhodes manifesta as emoções através de 4 esferas. Por isso que o tarô é sempre 1 e 4, 1 e 4. Porque esse 4 está nessa relação sempre de passagem. Então, nessa relação sempre de passagem, eu vou ter, dentro de Rhodes, dentro das emoções, e todas as cartas do tarô, elas vão ter 4 naipes, né? Não as cartas de transição, que aí depois a gente vai ver como é isso aí, a diferença das cartas maiores para as cartas menores. Mas esse Rhodes, ele simboliza a emoção em 4 sentidos. Por exemplo, uma mágoa. O que é uma mágoa? O que é uma coisa que você guarda dentro de você? É tipo um cubo de gelo. É o que está congelado na sua mente. Só o fogo da vontade é que pode transformar, a partir de uma tecnicidade, essa passagem de Rhodes para Netzach, de Netzach para Rhodes, para realizar para cima Tiferé. Pode ser também uma emoção, primeiro, tipo gelo. Segundo, existem emoções, quem entra no tempo Rosa Cruz, quem entra no tempo martinista, tem momentos, acho que todo mundo já sentiu isso, e é muito comum sentir, né? Alguns mestres sempre diziam, né? Um dos melhores benefícios do ritual é a harmonia que ele traz para você. Não é só a mensagem, não, a realização do ritual. Isso, a tradição Rosa Cruz contra a tradição martinista, ele tem um desenho do templo, um desenho templário, que é essa própria árvore da vida, na relação de circulação, seja a columba circulando, ou seja a corrente que a gente faz no martinismo, é para unificar todas essas esferas a partir dessa relação das nossas emoções. Por isso que se propõe fazer sons vocálicos, que é vibração prática para modificar essa minha emoção sintonizada, afinada com o fogo da minha vontade, de forma que eu possa ascender. Então, nesse sentido, pode ser primeiro o gelo, pode ser aquela emoção, aquela coisa que nos eleva, quando a gente tem um conhecimento, a gente compreende alguma coisa, a gente se liberta de alguma coisa que nos atravancava, a gente realiza alguma coisa que é um evolar, aquele solve coagula do Baphomet, né? Que agora sobe, não é mais aquela coisa que coagula, fica densa, não, é uma coisa que se eleva. E o outro elemento é quando você entra, por exemplo, dentro da água, e você abre os olhos e as coisas são embaçadas. Muitas vezes a gente tem muitas emoções embaçadas sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a relação. Eu acho que uma das emoções mais embaçadas que eu tive na minha vida, e que quando eu tinha lido isso pela primeira vez no manuscrito Rosa Cruz, eu, na minha arrogância adolescente infantil, eu dizia, eu nunca vou passar por uma noite negra. E minha noite negra foi para lá de negra, foi negríssima. Mas é interessante como essa noite negríssima era essas emoções tumultuadas, que a gente abre o olho dentro da água, e eu não conseguia entender mais o que estava acontecendo. Então, novamente, também tem uma relação com o cósmico, né, entendido como você queira entender isso, que deixa você, tipo, um pouco marinando ali naquele molho da noite negra, para você aprender alguma coisa, e a sua vontade, ela surge novamente e lhe joga nessa evolução, que é tipo vapor, porque sempre comparando com a água, né? As mágoas sólido, tipo gelo, essas emoções que nos elevam, tipo vapor, essas emoções confusas são como tipo a água, quando a gente entra dentro da água, e tem emoções que são mais fáceis da gente modelar. Por exemplo, a gente tem um desentendimento rápido com a pessoa, não, me desculpe, a pessoa pede desculpa e você resolve, que é tipo o gelo da neve, que é mais fácil a gente moldar. Então, nessa relação que eu estava pensando, agora eu uso minha emoção e mostro para a pessoa que está dentro desse conjunto, que é Iesod, que é a pessoa que está lidando com a realidade, essa pessoa, ela contempla todo esse grande universo que foi construído, uma estatuazinha de Harvey Spencer Lewis, pela minha ação, através
da minha vontade, através de uma tecnicidade, do qual Iesod representa esse caminho. Quando a gente entra num templo Rosa Cruz ou martinista, nós somos simbolizados por Iesod. O Shekinah, ou o altar martinista, ele representa Rezed, Geburah e Tiferet. E o altar, onde está o mestre e a matre, é exatamente essa relação entre Keter e Malkut, e de lado, essas vibrações do cantor e da cantora ajudam a formar essa harmonia desse todo. Dentro do templo martinista é a mesma estrutura. O que vai unificar na nossa mente, na nossa vibração, dentro desses templos, esse caminho, no caso da Rosa Cruz, da Morque, será a columba. Ela vai fazer aquele ritual de unificação. No caso do martinismo, a corrente. Então dá para perceber que tem uma irmandade, uma unidade de simbologia, de conceito, de formação de ideia, a partir da cabala e da hermética, que me parece muito claro como isso surge dentro da realidade. Agora deixa eu dar o outro exemplo, para a gente finalizar essa parte, para já que já faz 40 minutos que eu estou falando, e eu tinha falado com a mestre que seria de 50 a 60 minutos, para não passar 2 horas aqui falando enlouquecidamente, para a gente também ter um limite, para a gente ter um tempo, para a gente usar hermeticamente muito bem o nosso tempo, que é o seguinte: imagine uma situação que eu acho que é muito comum as pessoas passarem, quando elas desejam muito alguma coisa, e essa coisa se realiza, e depois dessa realização começam a acontecer algumas coisas que é toda aquela idealidade que nós tínhamos não é tão simples assim. Por exemplo, você sonhava em passar no concurso público, passou, teve aquele êxtase inicial de estar dentro do concurso público, e depois começa um processo de que um ambiente, o seu departamento tem pessoas que você não gosta, etc., que você começa a ser dominado por determinadas situações e parece que você não sabe mais sair daquela situação. Isso num relacionamento amoroso, afetivo, abusivo, isso dentro do trabalho, isso dentro de coisas que a gente realiza e a gente não quer que acabe, mas termina pelo próprio princípio do ritmo, pelo próprio princípio da descontinuidade, que tudo acaba, que está dentro do princípio do tempo. Então, nós terminamos caindo numa armadilha, que é o apego e a ilusão em relação às manifestações. Daí o trabalho da técnica para entender esse processo. Aí vamos dizer que você ou fez um concurso e passou, ou você entrou no concurso da Ordem Rosa Cruz para ir passar uma temporada de 20 dias no Egito. O sonho de todo Rosa Cruz de passar uma temporada no Egito. E você chegou, fez o seu concurso, né? Você está lá no mundo das ideias, não aconteceu nada. Escreva uma redação sobre não sei o quê, e quem ganhar a redação, está tudo pago. Você vai passar 20 dias no Egito, vai visitar os templos, vai fazer ritual lá dentro das pirâmides, vai conhecer Saqqara, Abydos, Tel Amar, não vai conhecer tudo. Você vai visitar Akhenaton, o templo de Akhenaton. Você já começa a chorar só de imaginar que vai ganhar esse concurso. Aí você escreve, e aí chega em casa, aí vem o disparo do código do universo. Chega em casa, mas esse disparo só aconteceu porque você deu o disparo inicial de também escrever, mas dentro de uma grande conjuntura de que 1 e 10, de que Keter e Malkut, de que o em cima e baixo são uma grande realização de um todo. Chegou a notícia de que você ganhou o concurso. Então, a primeira coisa que acontece na sua mente é o êxtase. Eu fico imaginando quem ganha milhões na loteria, inicialmente deve ficar em êxtase, mas depois deve começar a ter medo da sua segurança, da sua família, e começa a mudar de cidade, tudo começa a mudar. Nada tem essa realização de paz profunda imediatamente. Aí você ganhou no concurso. Você está em êxtase. E aí você começa a ligar para as pessoas: eu ganhei o concurso, eu vou para o Egito. Então, aquilo que era só um êxtase inicial, começa a ter uma influência em você, que aí é a segunda esfera, até que essa influência, eu ganhei, começa a ter um fascínio sobre você. Você está fascinado, mas só está na mente. Você não sabe como é a viagem para o Egito, e é de navio ainda. Você não sabe como é a viagem, você não imagina como é o Egito, só tem as ideias que você já leu e tal. Então, você ainda está no mundo das ideias. Quando você entra no navio e começa a se aproximar, vamos dizer que do porto de Alexandria, então você começa a esfera real da realização, que é observar as coisas ao seu redor. Eu acho que todo Rosa Cruz, eu sempre faço isso, desde os meus 20 anos, eu sempre faço isso. Qualquer lugar que você chegar, a primeira coisa que você deve fazer é observar onde você está.
Muitas vezes eu saio com meus amigos, minhas amigas aqui no Recife, aí eu olho alguma arquitetura e digo, rapaz, a gente não tinha percebido esse prédio. Olha que fachada. Tem até um prédio aqui numa rua chamada Imperatriz, e meu amigo Gustavo, meu amigo Dela Maria, quem for mais do Recife, sabe muito bem. Tem um prédio chamado Edifício Coelho, que tem uma estátua gigante de um coelho. E quando eu mostrei isso a primeira vez para os meus amigos, eu também nunca tinha observado isso. Eu digo, rapaz, anos de Rosa Cruz, eu não observar nem a cidade onde eu moro. E muitas vezes a gente vai se acostumando com a realidade. Então, esse costume é um deslumbre, êxtase, influência, fascínio, só na mente. Caí, começo a observar. E aí eu começo a observar e eu entro aí no porto, eu fico deslumbrado. Né? Eu fico completamente deslumbrado por essa força gigantesca que é Geburá, que essa força ela me impele a ficar quase estático diante do quê? Daquilo que eu tenho que contemplar, que é Tiferé, que é uma beleza que me deixa absurdamente em êxtase. Mas aí as coisas vão se passando e você começa a perceber, só faltam 3 dias para a gente voltar para a minha realidade. Aí vem a esfera que nós começamos a ter, que é o apego. Não quero sair do Egito, está tão maravilhoso esse ritual que eu estou fazendo aqui, e isso começa a dominar a nossa mente, então nós caímos na terceira esfera, um triângulo para cima, e o terceiro triângulo para baixo, que é essa dominação da realidade começa a me deixar iludido. Porque o que era êxtase, lá em Keter, ele se transforma numa coisa meio confusa aqui embaixo, que é a alienação. Então, pensando da forma como os martinistas, como os Rosa Cruzes, como Jacob Boehme ensina Saint-Martin, ensina Papi, como é a relação. Ou seja, inicialmente, e quem estuda qualquer outra tradição meditativa sabe que inicialmente nós estamos dentro de uma grande ilusão. Então, na verdade, eu saí de cima para baixo e agora eu quero saber como é que eu vou de baixo para cima. Então, a primeira coisa de uma ilusão é eu entender o que é que me domina. Por exemplo, se eu for imaginar um relacionamento abusivo, por que é que eu aceito esse abuso? É porque tem uma coisa que me domina, mas tem uma coisa ainda mais profunda, que é um apego de um modo de relação no qual eu não consigo me... Como é? Desculpe. Eu acho que deu eco no seu... Eu acho que é porque ligaram o microfone. Então, tem... Eu acho que é a Ana Isabel falando legal. Agora, obrigado. Então, dessa ilusão, eu passo para a esfera da compreensão da dominação, isso só pela vontade, porque esse fogo ele está nesse centrado, né, a Kundalini, que é aquela... Desculpa, Frater Carlos, liga o seu... Caiu agora. Isso, por favor. Tranquilo. Então, voltando. Dentro dessa ilusão, eu tenho que compreender aquilo que me domina, porque é isso que me dá o apego. Então, só pelo silêncio, na tradição martinista, ou só pela técnica do mestre, que até colocaram aí o livro, né? A técnica do mestre, a técnica do discípulo, um livro fundamental também. Só por essa tecnicidade é que eu consigo, pela minha vontade, que é onde está também o apego, que é Netzach, é que eu consigo saltar para contemplar a mim mesmo, ou contemplar o mundo e etc. Por isso que o contemplare, e é interessante que em português o templário, em latim, tem a ideia de templo, é só com esse templo que eu posso compreender essa relação que me levou lá na frente ao deslumbre, e aí quando eu chego no deslumbre, que é a fonte do apego, da dominação e dessa minha ilusão, é que eu consigo observar a minha condição. E aí, quando eu consigo observar a minha condição, aí eu entendo qual foi o fascínio inicial da minha mente que criou uma influência para essa descida. Então, eu posso fazer o caminho de ascensão. Por isso que na tradição, né, uma das coisas que esse livro, que é o livro o Tarô Cabalístico, de Robert Wang, que eu citei para vocês, que tem em PDF, e é um livro, para quem estuda Cabala, Hermetismo, Tarô, eu acho que é um livro todo mundo deveria ler. O que vai fazer Robert Wang é colocar, tem uma figurazinha assim, não sei se dá para vocês verem, mas é colocar como a tradição pensou as relações das cartas com os caminhos
entre as esferas cabalísticas. Como é que eu vou de Exódio para Hod? Essa carta é a carta do Sol. Ou seja, se você pegar qualquer livro, como é uma técnica de meditação, você sentar em algum lugar, acender seu incenso, fazer as suas orações, seus preparatórios, e imaginar que está com as suas proteções e imaginar que está entrando dentro de um grande templo ou de uma grande construção que tem um guardião, e você visualizar a carta, e quando você entrar na sua mente, evidentemente, nesse processo, a carta ela vai aparecer para você. E é interessante, né? Porque quando essa carta aparece na sua mente, na última convenção Rosa Cruz, eu fiz esse experimento com a carta, não sei se foi do Mundo, não, acho que foi do Sol. As pessoas vinham falar comigo e era muito, muito, muito interessante como elas terminavam descobrindo coisas do inconsciente delas. Era tipo uma psicanálise rapidíssima, com um detalhe monumental de uma leva de conhecimentos gigantescos. Para quem é martinista, é porque agora as monografias ficaram um pouco diferentes, né? Mas tem um símbolo martinista que você coloca, visualiza aqui atrás, você vai dormir. Eu sempre anotava, e de vez em quando ainda anoto nos meus sonhos, que em 100 dias você faz uma psicanálise profundíssima, porque você está visitando essa estrutura de Keter, alma oculta, que é a sua própria mente. Não é que ela esteja aqui, evidentemente que não, é dentro dessa grande estrutura. E aí, você poder usufruir da carta do tarô, evidentemente que é uma possibilidade. Você pode só imaginar uma letra hebraica, como os cabalistas fazem. Você entoar a letra hebraica, imaginar uma figura sobre a letra hebraica. Por isso que na tradição Rosa Cruz, aquele coraçãozinho que aparece com o nome Yeshua, ele também tem uma relação, que é uma relação com essa carta aqui, que é a carta do eremita. A carta do eremita, deixa eu ler o que é que a tradição diz isso, né? É o caminho da inteligência da vontade, assim chamado porque constitui os meios de preparação de todas as coisas criadas, sendo por meio dessa inteligência que a sabedoria primordial se torna conhecida. O caminho de Od, que é a carta hebraica que é traduzida por essa carta do tarô, liga Tiferé, o núcleo, Cristo, Buda, ou a realização, ou o Splendor Solis, a Resed, o arquiteto da manifestação. Então, na tradição, essa carta, ela simboliza uma passagem da esfera de Tiferé para a esfera de Resed. Então, como é que você pode meditar? Aí você, evidentemente, que você tem que ter pelo menos, né, um livrozinho que tenha as cores. Então, no caso de Tiferé, você vai do amarelo ao roxo, e aí quem estuda São Germain, etc., sabe por que cada raio desse tem uma cor. Quem leu com atenção as escalas de Ra sabe as relações com as cores. Quem leu com atenção o manuscrito de Nodin, ou Nodin, que se chama como quiser, também entende essas relações, porque tudo isso é o quê? Vibração. Então, você pode se imaginar que está numa esfera, dentro de uma esfera amarela, está caminhando dentro de um processo meditativo, evidentemente, caminhando para chegar dentro de um templo que tem uma luz lilás ou roxa o envolvendo, e quando você pede permissão ao guardião para entrar, feitas as premissas, etc., evidentemente que eu não vou explicar isso aqui, porque é um processo ritualístico mais complexo, mas para quem é Rosa Cruz e martinista sabe como fazer muito bem isso aí, já está me entendendo. Aí você, quem quiser depois, pode pegar com a Soro aí, o meu e-mail, pode escrever para mim que eu explico passo a passo. Porque isso tem no meu livro de Cabala, mas enquanto ele não vai ser lançado, eu posso explicar para quem tiver interesse e para quem estuda tarô, evidentemente, né? Mas também para quem quer saber como usar esses arquétipos para visitar propriamente e descobrir coisas interessantíssimas, profundas, arraigadas, que nos formam. Por isso que é o mundo da formação. Por isso que eu disse, Sef Yetzirah é muito importante. Porque não é só formação das coisas, não. É formação também de quem nós somos. Então, nessa relação, quando você entra e visualiza a carta do eremita, pode acontecer N coisas. Você pode se transformar no eremita, ele pode lhe conduzir a algum lugar que aquela lanterninha vai revelar alguma coisa. Ou seja, pode ter uma relação tão complexa que isso vai lhe conduzir a visualizar algo
que é o que a tradição Rosa Cruz faz através das suas visualizações, quanto você vai conseguir compreender aquilo que eu comecei no início da palestra a dizer, que é a episteme, a compreender como lidar consigo mesmo, com o mundo e transformar a sua realidade. Dentro da tradição hermética, existem câmaras que a gente vai estudando, que o primeiro é para estudar os princípios, depois a gente vai estudar os nossos medos, tão fundamental para a gente entender a realidade, depois a gente vai entender essa estrutura do que, por que tudo é mental, depois a gente passa para um mundo de desconstrução de nós mesmos e da realidade, para depois chegar a construir quem nós somos, e chegar numa sexta câmara, que é a realização da serenidade. A sétima câmara, ou a sétima escada de Ra, depois que você realizou essa serenidade, é você poder compartilhar, porque você vai estar tão cheio de tanta coisa positiva, de tanta dimensão gigantesca dessa energia, de certa forma, superior, ou mais cristalina, ou mais potente, ou mais benéfica, que você consegue começar a distribuir. Por isso que tem pessoas que nos aproximam de nós, né? E quando elas falam, parece que está transbordando energia maravilhosa. E outras pessoas que vibram de forma diferente. O que é interessante dentro da tradição Rosa Cruz e martinista é que nós só aprendemos com o outro, com a outra. A gente não aprende sozinho. E quem trabalha em secretaria, quem trabalha como mestre, quem trabalha na parte burocrática, etc., sabe como a coisa mais difícil do planeta, do mundo, é lidar com gente. Mas nós só aprendemos lidando com as pessoas. Evidentemente que dizer que as pessoas são um reflexo de mim mesmo, eu não sei se todos os 6 milhões de judeus que foram para o campo de concentração, o nazismo era o reflexo dele mesmo, eu não acredito nisso. Mas é evidentemente que como eu lido com essas dificuldades, é como eu lido comigo mesmo. Porque o mundo vai ser alegria, vai ser sofrimento. Aleister Crowley, né, parafraseando de certa forma Buda, eu sempre gosto de citar essa frase, por mais iluminado que você seja, por mais iluminada que você seja, dor de dente dói. Não tem como fugir. E vai doer mesmo. Agora, como você lida com essa dor, é evidentemente um processo, né? Imagina uma dor mais profunda, como uma perda de um ente querido ou de alguma coisa que a gente amava. É complexo. Isso é muito complexo. E o modo como nós lidamos com isso, a Rosa Cruz e a martinista, ela nos ajuda muito a realizar isso aí. Então, se no início da palestra, já finalizando, mestre, e a todos os Rosa Cruz daqui, se a primeira ideia era mostrar como usar uma carta, e eu trouxe a carta do eremita, porque ela já leva essa beleza para a realização de uma vontade superior, evidentemente que seria bom começar com a carta do mundo, depois ir pela carta do sol, passar pela carta da morte, passar pelas torres, até chegar no eremita. É um processo, evidentemente que é um processo longo, como todo processo místico. No meu livro da Cabala Hermética, eu disse, algumas pessoas insistem em dizer que Jacob Boehme se iluminou de repente. É até difícil hermeneuticamente dizer o que é iluminação. Mas seja lá o que iluminação signifique, isso não foi de repente. Isso é um processo de estudo. Quando se diz, mas Jacob Boehme era sapateiro. Na época dele, ele não era de uma classe miserável, ele tinha acesso a muito conhecimento. Então, Jacob Boehme era uma pessoa de muito acesso a muita coisa, e isso foi uma construção do pensamento dele, através também de uma coisa que eu acho maravilhosa, que é a nossa tradição. Então, como é que eu materializo um objeto e como é que eu mudo mentalmente alguma coisa dentro de mim? O passo a passo, de certa forma, é simples. O que vai variar é a energia de vontade, de concentração e de conexão com esse todo de cada pessoa. Toda vez que eu dou a pista, né, e muitas vezes a gente realiza, uma vez na Bahia a gente realizou esse experimento e algumas pessoas, logo quando acabou a palestra, vinham mostrar o objeto que ela tinha imaginado e surgiu ou numa lojinha que estava lá perto, ou a minha esposa ela tinha visualizado uma flor, que quando a gente foi para a casa de um amigo, era uma flor que eu nunca tinha visto, que era uma flor que se abria e dentro tinha um sol. A gente até pesquisou na internet na época para saber que danado de flor era aquela. Eu disse, como é que tu imaginasse uma flor que se abre e tem um sol dentro? Ela disse, porque tu falasse tanto de sol na palestra que foi o que veio na minha mente. Nos meus encontros de estudos herméticos, uma vez a gente
fez as pessoas, cada um na sua casa, em lugares diferentes, visualizar um objeto dentro de um processo, que a gente tinha visualizado, que eles não sabiam o que era, só se conectaram, que era visualizar um sol, e 7 pessoas de 10 visualizaram a mesma coisa. Aqui no Saudoso, que ainda existe, mas que eu não faço mais parte, porque eu estou mais aqui no lado do Recife, mas tem o capítulo Rosa Cruz Paulista aqui, a gente fazia alguns exercícios da Rosa Cruz de telepatia, e as crianças tinham uma parede e ficavam objetos aqui, e as crianças tentando também se conectar. As crianças tinham uma facilidade de imaginar o objeto que estava do outro lado, que era um negócio assombroso. Mas isso tem que ter prática, senão vira místico, falastrão, dizendo que acontece isso e aquilo, sem prática. Então, quais são as duas práticas finais? Primeiro, materializar um objeto. É como uma visualização. Você tem que estar nesse mundo arquétipo, imaginar que você está retirando o objeto. Inicialmente, é bom que seja um objeto bem simples, tipo uma bijuteria que você perdeu, um documento, alguma coisa bem simples. Você retira e sai fazendo esse processo desse objeto caindo até você visualizar como é a visualização Rosa Cruz, você interagindo com esse objeto da forma mais vívida possível, e depois você, nessa realização, evidentemente para quem é Rosa Cruz, dizer, se for da vontade do cósmico, que assim seja, está realizado, e fechar esse ciclo como um todo, e deixar para lá. Então, claro que existe um passo a passo mais complexo, quem depois quiser eu posso escrever, porque é realmente complexo, e já o nosso tempo já faz agora exatamente 60 minutos, então eu vou finalizar, colocando essa mesma estrutura para quê? Para mudar mentalmente. Porque não é fácil quando muitas vezes você tem rompante de fúria, quando você é intransigente com as pessoas, quando você tem medo de algumas coisas. Então, essa estrutura tem que ser meditada. Eu disse numa última palestra que eu fiz, né, eu tinha um medo de perder o emprego, porque eu trabalhava na universidade particular e todo semestre era muita gente sendo demitida. Então, esse meu medo era muito constante e eu tentei fazer rituais para ver se esse medo acabava. Até quando abri um concurso, eu fiz um ritual para me concentrar tanto, para, no meio de tanta gente, passar no concurso, e deu certo. Então, na verdade, foi colocar energia para a transformação. Então, finalizando, eu espero ter tornado claro essa relação entre Cabala e Hermetismo, por isso que o nome da palestra e do livro é Cabala Hermética, e associando, dentro do meu livro tem uma parte que eu trato de rosacrucianismo e de martinismo, mostrando esses pontos em comum. É isso aí. Muito obrigado pela paciência de vocês e espero ter sido claro, minimamente claro, né? Porque o tema muitas vezes não é tão fácil, mas eu acho que é muito instigante. Nós que agradecemos, Frater Carlos Gomes, para mim foi muito bom, viu? Porque eu sou neófita, né, em Cabala e não tenho um estudo profundo assim. E eu queria lhe pedir o seguinte: eu vou lhe passar as pessoas que quiserem esse passo a passo, inclusive eu vou lhe passar os e-mails, ok? E aí eu não sei se caiu, seu áudio está desligado, Frater Carlos. É que eu estava colocando o e-mail aí. Pronto, meu e-mail está aí, okay. Fica mais fácil. Ok. Eu vou introito@hotmail.com. Pode escrever aqui. O pessoal já botou aqui um monte de e-mail. Eu falei, a gente pode fazer um combo aqui, ok? Nós vamos abrir, então, para o nosso fórum. E, de novo, eu só vou reiterar que assim, as perguntas sejam feitas no máximo em 3 minutos, né, para a gente poder aproveitar que todos possam participar. Quem quiser participar, levanta a mão, nós já temos um aqui. Só uma coisa só, importante. Na Rosa Cruz, estudando Cabala e Numerologia, eu coloquei meu nome como Carlos Gomes Filho. Inclusive, meu nome na tradição
martinista é Belenos, que é como eu assinava inicialmente meus livros, mas agora eu só assino como Carlos Gomes Filho. E como a gente quer ser incógnito, né? Aí na academia, na minha vida pública, eu uso o JC Massal. Mas entre Rosa Cruz, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Gomes Filho. Ok, tá bom, obrigada. Então, no Frate José Miranda. Liga seu áudio, por favor. Boa noite, paz profunda. Então, Frate, Carlos Gomes Filho, né? Adorei sua palestra através de figuras, de metáforas, aprendi, achei interessante. Como professor de arte, eu comecei a imaginar o que você estava falando, foi muito legal, né? Essas figuras que você apresentou. Mas a minha dúvida é o seguinte, qual a diferença entre a cabala hebraica e a cabala cristã? Qual é mais completa, se existe isso, de completude? E não seria necessário aprendermos hebraico para realmente dominar a cabala? Essas dúvidas que eu tenho, né? E sobre que livros básicos realmente temos acesso, podemos ter acesso na língua portuguesa? Bem, Frate, excelente pergunta que tem a ver com o que eu falei no início da palestra, né? Que o meu amigo Reginaldo Leite, ele dizia que tinha que aprender hebraico, e depois ele mesmo me disse que realmente eu estava equivocado e é possível, sim, aprender através dos conceitos. Qual é a diferença da cabala hebraica, da cabala cristã ou da cabala hermética? Basicamente, as tradições, ou como se diz hoje tanto em filosofia, o lugar de fala, e se eu sou judeu e eu estou no século I, eu estou dentro de uma tradição rabínica, evidentemente que eu vou usar os símbolos, a linguagem do meu povo, da minha tradição, etc. Quando os gregos tomam conhecimento dessa tradição, que surge, como eu disse para vocês no livro de Gerson Scholem, a partir da tradição grega, eles recompõem isso e escrevem a cabala a partir de uma compreensão do idioma grego, que seria uma cabala grega. Como a tradição cristã, desde a origem, ela está envolvida, apesar de ser em latim, mas ela está envolvida com o conhecimento do hebraico e do grego, evidentemente que a cabala cristã ela vai se fazer valer na sua compreensão, no seu modo de entender, como, por exemplo, o Pico de Mirandola, quando ele diz que Yeshua aparece no nome Yahvé e por isso que é uma tradição superior. Vai ter uma briga de quem vai ficar dizendo quem é superior e etc. Alice Crowley, no seu famoso Liber 777, não o nosso Liber, mas o Liber da OTO, ou da A de Crowley, ele sai compondo ideias conceituais em hebraico, em grego, em latim, em sânscrito, aquilo que Helena Blavatsky tinha feito, e ele chega à conclusão de que é possível ter até uma cabala inglesa. Então é possível também ter uma cabala em português. Não tem uma superior à outra, se nós conseguimos entender que a cabala é um conjunto de ferramentas, de conceitos, de técnicas que nos permitem atingir esse processo e essa compreensão sobre a realidade. Evidentemente que cada cabalista dentro da sua escola vai dizer, não, isso é besteira. Você só consegue entender se estiver dentro da minha escola. Ou seja, se eu sou hebraico, só dentro da cabala hebraica. Ele vai dizer que é a mais verdadeira, etc. Mas como foi Gerson Scholem, um rabino judeu, um cabalista judeu, que mostra com muita propriedade e com muita honestidade a origem histórica desse conhecimento, então a gente vê que é uma tradição gigantesca. Evidentemente que se você tem tem uma libido, um tesão, um prazer, um amor por hebraico, pela tradição hebraica, e você quer estudar hebraico, você vai ter, por exemplo, quando você lê o Sefer Yetzirah, você vê o Rabi Lura, ele fazendo exercícios que as letras vão crescendo para você atingir um determinado estado de êxtase. Êxtase é aquilo que eu falei antes aqui. No livro da Mork sobre Jacob Boehme, e o próprio Scholem cita isso, um cristão, ele viaja para terras judaicas e ele pergunta o seguinte, eu vim lá da tradição cristã, mas eu queria aprender Cabala. Ele disse, você nunca leu Jacob Boehme? Ele
ele é muito mais profundo do que muitos dos nossos cabalistas, ele entendeu tudo. Agora, se você não consegue ler Jacob Boehme, vá ler Jacob Boehme. Ou seja, Jacob Boehme é tão complexo quanto a cabala hebraica, não é? Agora, sem essas ferramentas, se você não entende o que é a astringência, etc., eu posso dar um nome hebraico para isso. Agora, quando eu entendo o conceito e estou entendendo que Boehme está indo de Malkut até Resed para atingir Keter, então, na verdade, as cabalas, isso é uma compreensão muito pessoal minha, né, de prática mesmo, dos meus envolvimentos com os cabalistas, o tempo todo que eu estou estudando isso, que eu me envolvo com essas pessoas, que são muito honestas, evidentemente, e que a tradição, ela é muito rica. Então, eu acho que é muito bom que ela seja muito rica. Eu não acredito que exista uma cabala superior à outra. Eu acredito que sim, eu como filósofo, e como Platão nos ensinou, pode ser a palavra que for, o número que for, antes de tudo, ele é ideia. Então, se eu entendo a força ideia, o resto fica mais fácil. Agora, atingir essa força ideia realmente dá trabalho. Espero ter respondido, Fred. Certo, tudo bem. Frater Rodrigo, por favor. Oi, boa noite, fratres e sorores, boa noite, digno mestre, boa noite, digno palestrante. Muito boa palestra, agradeço por participar desse momento maravilhoso. E a minha pergunta é que o senhor disse que na sétima esfera entendemos o que nos domina e com isso conseguimos nos livrar do apego. E somos jogados para o deslumbre inicial, mas o senhor também havia dito que na quinta esfera de Gevurah ficamos deslumbrados. E no começo da palestra sobre a questão do início da criação ser em Atzilut, lá nas primeiras esferas, né, que no caso seria Keter e Chokhmah, né? E o senhor também falou da OTO, né? E eles falam, inclusive, o nono grau, não sei o quê, a sexualidade, o gênero, não sei o quê. E, então, como é que isso se relaciona, né? Essa questão de livrar do apego da sétima esfera com retornar aonde nos deixou deslumbrado na quinta, talvez, e principalmente, a forma principal, né, que essas duas primeiras, elas não são acessíveis a nós, né, mas qual é esse segredo desse nono grau? Excelente pergunta, Frater. E realmente, né, na OTO, a questão do magic, ou desse elemento de magia sexual, é um dos caminhos também que eles escolheram, né? Existem diversos caminhos e eu conheço muita coisa disso aí, já participei de muita coisa dessas tradições, e eu me sinto mais... percebo uma relação também dentro da ideia dessa vontade, dentro da tradição Rosa Cruz, sem essa questão da magia sexual, já que ela se realiza através de um casamento alquímico de outras esferas, mas que realmente conduz ao mesmo princípio. Só uma coisa, né? Quando tu diz que a gente não tem acesso a essa esfera, na verdade, é um contemplar que não tem acesso, porque essas esferas, elas nos formam. Então, na verdade, não é que esteja fora, a Cabala não é algo que esteja fora. Não é? Keter não é algo que esteja fora. Eu só posso ser, porque, antes de tudo, eu sou e estou em Keter. Eu sou aquele que... Eu sou o que sou, na verdade, eu também posso dizer eu sou o que sou, porque eu estou dentro de uma grande unidade, né? Essa multiplicidade, que era o que Heráclito, Parmênides e etc. discutiam, esse eu sou o que sou dentro dessa unidade, só é possível dentro da multiplicidade. Aí, Frater Rodrigo, se eu caio desse êxtase, né, eu espero que tenha ficado bem claro, que me influencia, que me dá um fascínio. Agora, uma coisa importante, a gente não colocar valorações nessas palavras. Não é porque a Gevurah, ela parece que é mais violenta, então eu tenho medo de Gevurah porque ela tem mais disciplina. Até um amigo meu dizia que a união do vegetal e o Santo Daime só tinha Gevurah, não tinha amor nenhum. Evidentemente que é como as pessoas entendem as coisas, né? Muitas vezes as pessoas precisam de muita disciplina, de muita chicotada, porque o símbolo de Gevurah dentro da tradição é um chicote para aprenderem. Claro, mas também por amor também se aprende. Então, é um polo. Se
quando eu começo a observar, aquilo que eu observo causa um deslumbre, então ele tem um efeito sobre mim. Mas o efeito do deslumbre, ele não é bom nem mal. Ele é apenas um efeito de uma relação conjuntural, estrutural, que me afeta e que faz eu sair do observar e por contemplar. Primeiro eu observo. Observar é muito mais puro. É até tipo bem hegeliano na fenomenologia de Hegel. Eu observo e a coisa chega até mim, mas contemplar não. Contemplar eu tenho que me voltar a mim mesmo para entender aquilo que me influenciou. Então, se isso é o caminho de descida, se eu agora uso contemplar não para só ser influenciado, mas para entender aquilo que me influencia, então se eu entendo as raízes do deslumbre, aquela força, e é polaridade, é ritmo, evidentemente, aquela força que me afetou, eu também posso usá-la para afetá-la. Como praticante de Aikido, eu aprendi muito isso, de como a energia que vem para mim, eu posso usar a meu favor e a favor, inclusive, da própria pessoa. O que eu acho maravilhoso no Aikido é que é uma arte marcial que você não agride ninguém. E por mais que seja forte a agressão, você contorna isso e é bom até para o agressor. Então, Geburá, ela tem essa formação de estrutura desse deslumbre, como isso traduzindo de forma hermética mais clara possível. Como uma energia que na criação vai dar a disciplina para eu poder manifestar aquilo que eu estou vendo, que é Tiferet, por isso que é contemplar, né? Porque senão eu não consigo contemplar aquilo que não se manifestou em toda a sua inteireza, eu só observo, não contemplo. Mas quando eu começo a contemplar, eu até disse, né? Contemplare, então é uma ideia de retorno para mim mesmo, eu entendendo aquilo que é uma dominação mental, estrutural, eu entendendo essas estruturas, eu consigo lidar com ela para voltar para observar que é mais, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, mas para tornar mais claro, mais indiferente, para não parecer que é budismo, mas que eu posso lidar com as coisas quase mais como Albert Camus. Eu posso lidar com as coisas usufruindo do que é bom e do que é mal, sabendo, entre aspas, o que é bom e o que é mal, porque isso é cultural, etc., mas sabendo que aquilo ali me influencia, mas também que eu influencio. Então é um jogo dialético. Por isso que ela faz esse desenho, por isso que no hermetismo é ritmo, por isso que é polaridade, que é um jogo lá e cá, e que por isso que eu disse, né, eu espero que eu tenha sido claro em tentar traduzir essas esferas para além de uma tradição cabalista hebraica, para além de uma tradição cabalista cristã, porque cada tradição vai tentar dar seu nome. Na verdade, o que eu quero nesse livro é só dizer, nós, pobres mortais, conseguimos também entender isso com palavras em português. Não tem problema nenhum. Agora, essas palavras são fáceis de entender? Não. Tem que ter uma hermenêutica. Como diz Sócrates, né? Sócrates, por que você fala tão complexamente? Porque tudo que você fala é tão complexo. Ele disse, porque eu quero falar sobre o simples. Mas para falar o simples, é preciso ser complexo. Beleza, Frater? Espero que tenha ajudado. Bem completo, muito obrigado. Sorolina Dias, por favor. Boa noite, muito obrigada, digna mestra, muito obrigada. Frater Marçal, gratidão imensa pela tua palestra, gratidão imensa, gigantesca, muito obrigada mesmo. Eu fiquei profundamente interessada por essa prática de 100 dias, utilizando as 10 esferas que você sugeriu. Eu sei que tu é super ocupado, eu te enviando um e-mail, você aceitaria, quando você tiver um tempinho, me explicar com detalhes como é que eu posso realizar essa prática utilizando as 10 esferas nos 100 dias? Tu me ajuda Com certeza, nisso? como eu disse, né? Eu realmente sou professor e agora, na época de pandemia, com trabalho remoto, acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. É Sim, trabalho o que não trabalho acaba ficou em mais. triplo, né? Agora Muito foi triplo, obrigada. agora o negócio está sério. Mas nada como a Rosa Cruz para eu não ter burnout, para eu não ter síndrome de pânico, para eu não ter crise de ansiedade. A Rosa Cruz eu continuo sereno, continuo como o meu amigo Dela Maria conhece, continuo tomando minha cerveja, fazendo meu sancto sempre, meditando em harmonia comigo, com meus amigos, minhas amigas, minha família, sempre em paz. Soro, você mandou para mim, eu lhe dou um prazo de 3 dias para eu lhe mandar a resposta, nem se preocupe, eu sou muito pragmático, eu não gosto de ficar, eu tenho quase que um checklist na minha cabeça do que eu tenho que fazer, e eu acho importante, e depois até se você tiver até alguma dúvida, né, porque fazendo isso na prática, se a gente tivesse realmente pessoalmente, aí eu dizer, coloque, sente-se confortavelmente, coloque a mão sobre as pernas, visualize isso, etc, etc. Eu digo isso dentro do processo, escrevendo. Talvez seja até bom eu pensar, uma coisa que até tive até um insight agora, talvez fazer um áudio e mandar um áudio para todo mundo com um passo a passo. Jogo.
Ajuda todo né? Eu mundo acho a que jogo até áudio. facilita, porque você lendo, eu me lembro quando eu estudava rituais, né? Inclusive até dentro da própria Rosa Cruz, eu estava meditando, eu tinha que voltar lá e ler. Ah, agora eu tenho que fazer isso. Eu depois lia e voltava. E como a Rosa Cruz tinha aquele disco vinil que a gente escutava e era meditação direcionada, eu acho que o áudio, já que a gente está numa era tão digital, talvez facilite. Nem se preocupe, se você me escrever, claro que hoje de noite eu não vou lhe responder, porque eu estou trabalhando desde 7 horas da manhã. Então, Não, hoje à noite realmente eu não vou conseguir, que eu ainda tenho coisa para fazer aqui. Mas daqui para sábado tá no seu e-mail, nem se estresse. Eu vou ver se gravo um áudio. Eu tenho, como no meu livro já tem muita coisa escrita, e eu tenho um grupo de estudo sobre isso, então já tenho um material de direcionamento bem legal sobre isso. Inclusive, a Universidade Rosa Cruz, quando o Paulo Dutra estava fazendo o curso dele sobre Cabala, eu escrevi uma parte gigantesca também para a parte de Cabala. Ele me pediu esses rituais, porque Paulo também participava de grupos. Dela Maria já participou de grupos meu também de Cabala e sabe da seriedade, como a gente leva isso e como a gente tem muito amor para que as pessoas fiquem bem, porque a gente tem responsabilidade também sobre isso, né? Então, antes de tudo, eu experimentei em mim mesmo várias vezes, eu fiz essas meditações que são coisas sérias, que é diferente, por exemplo, como a palavra do Frater José aí, que ele tinha perguntado antes, né? A tradição cabalística hebraica, os rituais são muito profundos, por isso que exige um mestre o tempo todo ao lado. Para qualquer problema, ele está lá conduzindo. A nossa tradição Rosa Cruz, ela é uma tradição que ensina o discípulo ou a discípula a fazer isso sozinho no seu sancto. Então, nós somos místicos de sancto. Claro que quando a gente vai para a loja, quando a gente vai para o templo martinista, a gente faz uma comunhão, que é a melhor coisa do mundo, mas o nosso trabalho é um trabalho, de certa forma, solitário, por isso que o silêncio é tão importante, por isso que tem uma metodologia, né? E essa metodologia é para ser segura, e eu acho que eu faço isso há mais de 20 anos, e até agora os resultados são sempre muito positivos, ainda bem. Eu acho que corrobora que minha compreensão não é tão errônea, não é tão meio burra, não é tão equivocada não, sobre a realidade. Nem se preocupe, senhora. Você Gratidão, mandou, eu rapidamente lhe mando. Para ter Carlos, eu vou juntar, porque tem muita gente que colocou os e-mails aqui, então eu vou fazer realmente uma lista, e aí você manda só respondendo, só copia e cola no e-mail seu, ok? E exato, aí como o meu e-mail está aí, Sora, como o meu e-mail está aí, você manda uma lista, Frato, foram essas pessoas que mandaram. Aí eu salvo no meu e-mail e digo, pessoal, sobre tarô e os caminhos, é assim, sobre mudança mental e sobre construção de um objeto, certo? Perfeito, ok. O frater agora é Gustavo, OGG. OG, porque... Olha, ele é Rosa Cruz anterior a tudo isso. Ele já era OGG antes de tudo. Por favor. Boa noite, Frater, me ouve? Tranquilo, sim. E aí, meu velho, como é que estamos? Tudo na paz? Tudo bom, prazer revê-lo. Frater Marçal é meu amigo desde os 14 anos. É muita história. Ele tem uma vocação de professor de filosofia. Com 14 anos ele já tinha lido Nietzsche, já tinha lido Heidegger, ele impressionava os professores. E a palestra de ciência hermética e de hermetismo eu acompanho, Frater. Já tive a oportunidade, é tipo o princípio da vibração, eu preciso estar compreendendo cada vez mais. É verdade. Mais ou menos assim a gente vai entronizando, né, os conceitos e princípios. Um prazer, meu amigo. Deixa eu fazer uma breve pergunta. Você falou de Heráclito, né? Então, tangenciando a filosofia, certo? Mas perpassando o misticismo de modo geral. Vê só, o rio heraclitiano, né, que tanto Husserl fala, né? Husserl, então, no observar o seu fluxo, na intencionalidade de desvelar o real, redução a redução, né, conforme os aspectos da linguagem filosófica dele, né, redução a redução. Teríamos, afinal, um trabalho cabalístico, esse contemplar por você falado, né, cujo esforço, então, faz do homem um ser transcendental, novamente um aspecto de Husserl, né, para além do mero cogitare, aquele cogitare de Descartes. Então, aqui eu pergunto, se Husserl começou com Descartes, ele avançou, então, com o misticismo? Essa é a minha pergunta, né?
Na verdade, a palavra misticismo é complexa, inclusive, né, meu irmão, dentro da academia, como é que a academia lida com a ideia de misticismo, né? Na verdade, vamos colocar assim como Heidegger coloca, pensamento originário ou pensamento profundo. Certo. E aí a gente não cai no risco de estar falando besteira e parecer que estamos defendendo um misticismo vazio, fantasioso, né? Já que esse misticismo sério, que Heidegger, quando vai estudar Mestre Eckhart, ele diz, se eu estou entendendo o que eu estou falando, então eu estou falando o que Mestre Eckhart falou no século XIII, que era um grande místico cristão. Heráclito é interessante que tem um grau da Rosa Cruz que só estuda esses filósofos pré-socráticos, né, e se estuda Platão e Aristóteles, e Heráclito tem um grande e sábio fragmento que diz que a guerra é pai de todas as coisas e de todos é rei. A palavra guerra em grego é polemos. Polemos vem de polaridade, que é um princípio hermético. Ou seja, Heráclito já está dizendo que tudo é polaridade, meu amigo. Mas essa polaridade, que é pai de todas as coisas, ou seja, tudo tem uma polaridade. Depois, Heráclito vai dizer, renpanta, tudo é um. Peraí, Heráclito, tu disse que tudo era polaridade, mas agora tu está dizendo que tudo é um. E que quando eu entro no rio, o rio é sempre o mesmo, mas ao mesmo tempo ele nunca é o mesmo, porque ele está sempre mudando. Então é como se ele estivesse dizendo, eu estou pisando na unicidade, que é multiplicidade, e eu preciso, numa passagem famosa dele, eu preciso do logos, ou seja, do meu entendimento, para entender essa estrutura originária, que é uma das palavras fundamentais de Heráclito, que é physis, que é a natureza, a essência de todas as coisas. Então, o que Russell vai fazer, né? Que ele vai ler muito bem Descartes e vai pensar que aquele código ele também tem uma intencionalidade, ele vai fazer uma análise a partir de Descartes e alguns elementos de crítica, mas alguns elementos de continuidade, já que Descartes, no código, está seguindo uma ideia de Parmênides, que é o togar autônomo em Stintecaenai, ou seja, pois o mesmo é ser e pensar. Então, se ser e pensar são mesmos, eles se articulam na esfera do Logos, que é o que Heidegger escreve em Ser e Tempo, numa compreensão de Russell, a partir de uma leitura que ele faz muito bem feita. Claro, esses pensadores, eles quando voltam para ler, sempre leituras revigorantes e geniais, né? Que é uma compreensão sobre como Heráclito, ele mostra, a partir da polaridade de Polemos, que é pai de todas as coisas, a partir desse rempanta, da ideia da essência enquanto physis, que existe um processo, que esse processo é conseguido através, em Russell e depois em Heidegger, por um certo processo hermenêutico de análise da linguagem, já que Heidegger vai dizer que logos, que é o nosso entendimento, é a raiz e também está derivado do verbo grego legen, que é o verbo dizer. Então, nós só somos porque nós temos linguagem. E voltando lá para a pergunta original do Frater José, cabala hebraica, cristã, hermética, disso, daquilo, com magia sexual, como citou o Frater Rodrigo, etc. São linguagens diferentes, mas que têm como pano de fundo o mesmo solo do qual o rio ele se move. Porque se tudo é mudança, então será que, quando eu digo que tudo é mudança, o fato de que tudo muda é a única coisa que não muda nunca? Não é? Então, como dizia Protágoras, não existe verdade absoluta, Platão. E Platão dizia, isso é verdade sempre? Porque se for verdade sempre, então isso já é uma verdade absoluta. Então, na verdade, também é um jogo com a linguagem que a cabala, por isso que a sua percepção, você também acompanha esses estudos, né, e também é estudioso dessa dimensão filosófica, é tão importante, porque é uma análise hermenêutica, é uma análise da linguagem. Por isso que o Frater Rodrigo foi muito atento, eu gostei muito, é muito bom quando você fala para pessoas atentas no que você está dizendo, perceber essa ideia do fascínio, do êxtase, do observar, do deslumbre e do contemplar, porque se eu não entendo isso com profundidade, se eu não faço uma hermenêutica, eu posso chamar isso de Geburah e também não entender. Eu posso dar o nome de uma letra e outra e não entender que danado é essa letra. Só fazendo uma hermenêutica é que realmente, é isso que eu acho que Russell segue a tradição mística desse pensamento originário profundo, é que eu consigo desvelar as coisas como queria Hegel, tais como elas são. Beleza, meu irmão? Muito obrigado, Frater. É que lendo Russell e lendo Heidegger, eu fico tendo a cabala como a referência para compreendê-los. Mais ou menos, esse é o caminho que eu estou tensionando. Então eu tenho que lhe mandar minha tese de doutorado, que é a tradição do pensamento da negatividade,
que é como eu explico, como de Heidegger ele tem uma influência em Mestre Eckhart, aí eu fui estudar quem é que influenciou Eckhart, já que Eckhart influenciou Heidegger, do século XIII para o século XX. Aí eu descobri que quem influenciou muito Eckhart foi Dionísio, o Areopagita. Aí eu vou ler as hierarquias celestes, aí eu descubro que ali quem foi que influenciou Dionísio. Aí quando eu vou ver, foi Plotino. Aí volto para o neoplatonismo. Aí vou ler as Enéidas de Plotino. Aí quem foi que influenciou Plotino? Philon. Opa, e quem que influenciou Philon? A Cabala. Aí, na verdade, meu livro começa na Cabala e acaba em Heidegger, ou pode ser de Heidegger para a Cabala. Que é a negatividade que Heidegger cita. Gostaria de ler. Que... Vou mandar, deixa comigo. Okay. Beleza. Vamos lá para o próximo. Nós temos o Frater Alcides e depois o Frater Marcelo, e nós vamos encerrar o nosso fórum, ok? Frater Alcides, por favor. Olá, boa noite. Frater Marçal, obrigado pelas suas palavras. Eu gostaria também de receber a sua tese de doutorado para uma leitura, porque eu sempre sou muito pesquisador, gosto de aprofundar no máximo que posso, mas agora minha pergunta é muito ingênua mesmo. Quero voltar lá para a questão pura e simples. A esfera sétima é do desapego. Então eu perguntaria, se um jovem contemporâneo hoje se apresentasse num mosteiro, ele já estaria nesse estágio por reencarnações passadas? Porque hoje estamos no século XXI, materialista, mas de repente bate na nossa porta um jovem buscando a espiritualidade, buscando se desapegar do mundo material, querendo crescer na vida espiritual. Seria por acaso esse momento? Boa noite, Frater. O apego, que conduz também ao desapego, né, tem uma relação com o que seja o nosso conceito de reencarnação. Me lembro aqui na loja Recife tinha um frater que dizia, não existe esse papo de reencarnação. A Rosa Cruz inventou isso porque a turma morre de medo de morrer e não quer encarar isso aí. É uma possibilidade. Como diz Emmanuel Levinas, depois da morte só cabe petétrico. Talvez. Desculpa. Talvez não exista nada, talvez exista. É uma questão bem complexa, até entender o que é essa dimensão da reencarnação. Mas mesmo que a reencarnação seja um processo evolutivo, não é que eu vou encarnando atrás da outra, eu vou evoluindo, então já me iluminei só porque eu estou evoluindo. É um processo de aprendizado contínuo. A gente reprova de série também, né? Não é só porque eu estou no colégio que eu estou aprendendo. Não é muito por aí. Mas a questão é, se um jovem... Como é? Porque esse aprendizado contínuo das reencarnações sucessivas eu entendo e acredito. E beleza. Foi problemas sérios com a minha faculdade de teologia defendendo a existência de Deus em reencarnar as pessoas para que elas aprendessem e crescessem. Eu imagino. No curso de teologia protestante ou católico? Católico. É difícil. Então, chega um jovem e bate na porta, eu quero ser monge e desapego de toda a materialidade e quero aprender a ascender. Esse jovem chega com um sentimento sincero? Essa é a minha maior dúvida. Numa sociedade contemporânea, para além dessa questão, ou já inserido nessa questão da reencarnação, existe um grande pensador sul-coreano que hoje está na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. Ele tem livros interessantes sobre a topologia da violência, sociedade do cansaço e sociedade da transparência. Hoje a gente vê pessoas que se transformaram elas mesmas em produtos de consumo, né? Essa juventude ela se coloca o tempo todo se mostrando. Então a linguagem é muito rápida, mas muitas vezes ela flui feito esse rio heraclitiano, mas muitas vezes é muito vazio. Eu tenho um grande amigo que com 15 anos, o sonho dele era ascender, como você está citando aí, e ele entrou para o Hare Krishna e realmente ele virou monge durante um tempo. E chegou lá, por incrível que pareça, o que fez ele desistir é que quando ele ia para o banheiro não tinha papel higiênico, tinha que se lavar. Ele disse, rapaz, eu não consigo lidar com isso de jeito nenhum. Ele abandonou, passou muito tempo ateu, depois tentou voltar pelo rosacrucianismo, e depois ele disse, isso não é meu caminho,
não é isso que eu quero, e vou agora me dedicar ao que ele sempre dedicou, que é poesia e literatura. Ele abandonou o caminho místico, apesar de que a poesia e a literatura dele está muito cheia dessa dimensão, né, de busca por conhecimento. Só entrar no mosteiro pode ser uma busca sincera por ascendência, pode ser uma busca sincera por autoconhecimento, pode ser também, psicologicamente, uma confusão de momento daquela pessoa que não está entendendo direito a si mesmo e quer encontrar um caminho, precisa de um norte que talvez não tenha em casa, não tenha nos livros, etc. Eu encontrei particularmente esse caminho nos livros, lendo, foi o que sempre me formou antes de tudo, apesar que, evidentemente, da ajuda dos meus pais e muitos dos meus amigos me formou muito grandemente. Mas é interessante, Frater, porque existe uma conexão que a Rosa Cruz fala, nisso aí que você diz, que é como a tradição ela chama as pessoas. Esse caminho do buscador, eu me lembro uma vez que tinha uma ideia, até a Frater Maria lembra disso, vamos colocar a Rosa Cruz nos outdoors dos ônibus, nos outdoors de todo canto, vamos fazer uma grande campanha para que todo mundo vire Rosa Cruz. E a primeira coisa que eu disse, então parece que é aquela tradição de que quando o discípulo tá pronto, é que o mestre aparece, não é? É quando as coisas se abrem. Então, como as pessoas se preparam para essa existência, eu já vi na minha tradição, eu disse, né, passei por uma noite negra, abandonei tudo isso, depois voltei. Então, eu acho que até agora é prova de que minha busca deve ser sincera nos termos que você está dizendo. Aí faz anos que eu estou, né, dentro dessa busca contínua, e isso é muito gratificante e prazeroso, e compartilhar, para mim, é uma das melhores coisas possíveis. Mas eu já vi muita gente entrar no Rosacrucianismo e mudar completamente. Depois de 10 anos da Rosa Cruz, parecia que a Rosa Cruz não lhe dava resposta, e vai para uma religião mais ortodoxa, que promete coisas mais fáceis. Ou seja, é uma pergunta muito complexa, porque envolve o ambiente cultural em que a pessoa está inserida, o grau de maturidade emocional, intrapessoal, interpessoal que ela tem, como é que ela lida com aquele universo que vai exigir uma disciplina, até onde é que ela vai aguentar essa disciplina. E se você fez uma tese dentro de um centro teológico católico para tratar sobre a reencarnação, não deve ter sido muito fácil, então você estava usando de uma disciplina seríssima. Eu quis trazer a Cabala para dentro de uma academia fechadíssima, e aí quando as pessoas leram, a gente disseram, realmente, eu tive que descobrir uma pesquisadora na França, porque parece que o que a gente faz aqui no Brasil não tem valor, mas quando é uma pessoa de fora, parece que tem muito valor. Aí quando eu apresentei essa pesquisadora, Marlene Zahradé, aí disseram, agora tem validade, você descobriu uma pesquisadora que a gente nem conhecia. Eu disse, mas ela é famosíssima dentro desse meio. Então, vai ter a ver também com essa vontade, e é uma coisa que até o budismo ensina, né? Esse caminho de auto-reconhecimento. Eu lendo o Em Busca do Tempo Perdido de Proust, ele era um dandy, vivia na sociedade extremamente burguesa, mas no finalzinho, o livro começa no caminho de Swan, ele falando que ele está comendo um doce, um madeleine, e no final do livro, aquele madeleine que ele está comendo, parece que ele tem uma grande inspiração e ele entende a sua temporalidade, aquilo que Wittgenstein diz no Tratado Teológico Filosófico. Só quem vive no seu tempo presente está na eternidade, porque não tem passado nem futuro. Realiza essa eternidade. E parece que Proust, sem religião nenhuma, sim, sem um caminho iniciático, entre aspas, nenhum, mas tendo a disciplina de recompor na sua mente o que ele chama de memória involuntária, recompor o tempo, de certa forma, ele estava imerso num processo meditativo muito sério. Sim, né? Porque toda tradição, eu não conheço nenhuma tradição que vá decorar, vai deixar de lado a meditação. Então, a meditação é esse caminho do silêncio, é o que a Rosa Cruz faz, é o que alguém que estuda teologia com profundidade, eu acho que você sente isso, eu quando estou lendo filosofia, parece que eu estou num estado de transe meditativo, que é a mesma coisa de eu estar numa sinagoga, de estar numa mesquita, de estar numa igreja, de estar num templo. Como é que eu lido com isso? Então, essa maturidade, ela pode ser de um jovem, pode ser de um idoso, eu acho que não tem a ver com a idade, eu acho que tem a ver com o momento e como, voltando à tradição egípcia, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Porque pode aparecer o mestre que for, mas se ele não estiver pronto, ele não vai nem escutar direito, ele não vai estar nem muito aberto para isso. Essa é a minha compreensão, Frater. Então, mas no caso, o jovem que busca já estaria se predispondo a encontrar. Sim, predispondo, evidentemente. Se alguma coisa deu chamado, né? Se ele está saindo, por exemplo, eu vejo David Hume, com 24 anos, escreve o Tratado do Entendimento
humano, uma coisa impressionante, um menino de 24 anos escreve um negócio daquele, Mary Shelley, com 19 anos, escreve Frankenstein, uma coisa assombrosa, Rimbaud, com 17, escreve uma estada no inferno, que, por exemplo, na literatura, o que é essa iluminação, né? Evidentemente que é uma predisposição que é o caminho do buscador. Claro que ele está predisposto e que, se for pela linha da reencarnação, finalmente chegou o momento da reencarnação dele, onde ele vai voltar sobre si mesmo e vai tratar de seguir esse caminho da busca que nós encaramos como uma busca mais válida e superior e que é a mais válida que tem. Daí só vale colocar os testes necessários para provar essa intenção incipiente. Sem pisar no rio, não tem fluxo nenhum. Só pisando no rio é que a gente vai ver como a vontade dele, esse Netzach, se realiza. Pode se realizar, pode não se realizar, aí é um processo histórico, evidentemente, né? Nós fomos chamados alguma vez, né? Por alguma coisa, eu não sabia nem o que era tradição Rosa Cruz, um amigo meu falou, esse nome me causou um impacto tão grande, que aí pode ser a questão da reencarnação, porque eu fiquei tão louco que eu fui numa livraria, eu estava no magnetismo, numa atração tão gigantesca, eu fui numa livraria, acho que eu devia ter uns 17 anos, e apareceu o Zanoni. E aí o cara disse, Rosa Cruzes, ninguém pode falar disso, é um segredo do segredo. Eu digo, agora que eu quero conhecer que danado é isso. Que propaganda bem feita, né, que o Eduardo Burlington fez nesse livro. Nesse momento eu comprei a ideia da propaganda dele. E nesse Beleza, Frater. É exatamente isso. Muito obrigado, Frater. Boa noite. Agora vamos, última pergunta ao Frater Marcelo Rodrigues França, por favor. Zanoni, livríssimo. Seu áudio está fechado, Frater Marcelo. Pronto. Aí, abriu. Pronto. Sim. É que eu sou muito introvertido, aí tenho dificuldade de dizer o que eu quero, mas eu vou tentar dizer, né? É que o senhor falou sobre números e eu, como um professor de matemática, sou marinheiro aposentado e na Marinha, cada um de nós recebia um número e esse número dizia quem era mais subordinado e quem não era, né? Pelo número. E eu achei interessante porque, vendo assim como cada vida sendo um número, a gente vê que depois de 5, todo número inteiro tem como multiplicação teosófica 9. Porque se você tiver uma relação de multiplicação e tiver um 9 no meio, ele pode ser representado como vários 9 ou inúmeros 9, né? Então, eu só estou dizendo isso porque, vamos supor assim, o 9 quer dizer um número fim de carreira. E por que esses 5 estão dispensados? Interessante que se a gente vê o universo governado por 4 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Nossa Senhora que é a Rainha do Céu, e o quinto, eles formando uma pessoa só, numa decisão só, todos eles estariam livres de qualquer outra numeração que tenha 9 como multiplicação teosófica. Aí eu achei interessante isso, né? Porque as vidas são incontáveis, como a areia da praia, né? Como as estrelas do céu. É impossível contar todas elas. Até mesmo as que já teve, as que tem, as que ainda vem, né? Mas tudo isso eu vejo como um apanhado geral da consciência do cosmos. Aí queria citar esse detalhe, Frater. Mais profundo, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Mais profundo. Inclusive, Frater, no meu livro, eu espero que ele saia logo, tem uma partezinha que é exatamente fazendo essa redução teosófica e mostrando como 1 é igual a 1, 2 vai para 3, 3 para 6, aí eu faço uma relação a partir dessa redução teosófica de uma esfera, de uma sefirá com a outra. Mas entendendo, né, na tradição platônica, e isso até em filosofia da matemática, você deve ter estudado na graduação, né, tem um debate de onde é que surgem os números. Porque o número tem diferença, ele tem igualdade, ele pode somar, mas a soma está no número ou está na concepção das relações desse número. Então, na verdade, é uma concepção que, para Platão, eu tenho as ideias dos números, mas além das ideias do número, eu tenho a própria ideia que rege a compreensão desses números, que vão ser essas relações que você citou aí muito bem, que eu vou fazendo uma redução
teosófica e vou compreendendo essa físis, essa essência de cada número. É por aí, é muito interessante isso. Frater, e como eu falei, é o fatorial, né, de cada elemento e a redução desse produto, desse fatorial. Todo número maior que 5, ele tem um 9 como essa multiplicação teosófica, porque uma sequência de números que tem um 9 no meio pode ser representado por vários 9 e números 9. Então, isso só está livre isso depois do número 5, né? E aí esse governo geral da divina essência da consciência do cósmico, né? Eu acho que a gente já pode encerrar. E eu queria agradecer a presença de todos, mais uma vez, e agradecer ao Frater Marçal pela brilhante palestra, muito boa. E, Frater Laureci, você pode faz a sua despedida para a gente encerrar, por favor, mestre da loja de Belém. Agradeço ao Frater Marçal por ter nos proferido essa lindíssima palestra e que brevemente o senhor esteja de volta conosco, nos brindando com esse seu fabuloso conhecimento. E aos demais fratres e senhores agradecemos pela presença que abrilhantaram o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. E preparem-se para a próxima palestra, que vai ser do Frater Antônio de la Maria. Está aqui. Dia 27 de julho agora. É a vez dele. Frater Marçal. Seja bem-vindo. Eu quero! Nós vamos mandar o link aí. E, Frater Marçal, eu vou lhe passar, então, todos os e-mails, tá? Inclusive o meu. Também quero receber, ok? Grata mesmo, gratidão profunda por todos esses ensinamentos que você passou para a gente. Eu assisti a sua palestra na última convenção e fiquei encantada. Para mim foi excelente, foi muito boa mesmo. Por isso que eu convidei, que bom que você aceitou o nosso convite. Tá? Eu fico feliz, é uma honra participar dessa comunidade maravilhosa e obrigado a fratres e sorores que estão presentes, tiveram paciência. Ficou bastante gente. Não precisou de paciência, você foi fantástico. Frater Marçal, muito obrigada pela palestra, foi espetacular. Da próxima vez, Soro, eu vou mudar meu nome no Google para botar Carlos Gomes Filho, porque tu vai ficar me chamando de Marçal, eu penso que eu estou na universidade, quando aqui na Rosa Cruz. Eu sou Carlos Relembrei Gomes. muita coisa. Você viu que eu brinquei, né? Muita coisa. Fica vermelha, cara, sem vergonha, fica vermelha. Eu quero lá os ensinamentos que você passou. Certo? Nós vamos passar o e-mail, Sora Marlene, eu vou passar o e-mail de todos para ele, ok? Aí a gente já consegue. Eu vou profunda, um grande abraço, muita luz, vida de amor para você, tá? Para todos nós. Gente, paz profunda a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Paz profunda a todos. Muito obrigado. Paz profunda a todos. Paz profunda a todos. Paz profunda a todos. Frater José Miranda, de São Luís. Grande prazer ver. Paz profunda. Frater Bedran. Paz profunda. Saudade. Paz profunda, Frater. Paz profunda, Frater Bedran. Bondade sua. Paz profunda a todos. Paz profunda. Boa noite, saindo aqui. Paz profunda. Boa noite. Paz profunda.